quando você falou do Caetano, eu não conheço, né, aquele não conhecia o texto do Caetano, mas de imediato e você disse, quando ele escreve, né, "tropeçavas nos astros desastrada", que aquilo era uma remissão, né, ele pegou emprestado. Só que, para mim, ele pegou emprestado isso de outro lugar. E aí eu queria compartilhar isso, porque é aquela coisa do, né, enfim, da leitura de cada um. Me Tá? lembrou na hora de Chão de Estrelas. Tu Sim, pisavas nos astros distraída. muito bem. Então, né? Verdade. Essa frase me remeteu instantaneamente para essa frase do Chão de Estrelas. Então, Muito assim, bem, muito bem. só para bom, quando você fala que, né, o, o- ainda na gestação você começa a ouvir. Quando eu fiquei grávida, tem 32 anos atrás, na época, as pessoas diziam: não, é muito importante o que a criança ouve. Eu trabalho, né, nessa época eu trabalhava com música, e aí tinha uma série de estudos, eu fui ler, eu fui me informar e tal, porque o que a criança ouve dentro da barriga fica para o resto da vida. E aí eu me lembro das coisas que eu li nessa época, né? Que se você ouvir uma outra língua que não seja a nossa, né? Isso vai ajudar mais à frente a criança a aprender um segundo, um terceiro idioma. E as músicas que você ouve. Então, eu. Pode dizer que eu era doida, mas não faz mal. Eu cantava em francês, eu fazia umas coisas assim, né? Já pensando, né? Eu ouvi muita música clássica, eu trabalhava com música clássica, então eu ouvia muita música clássica e tudo pensando nesta coisa de que o bebê está dentro da barriga, mas ele está ouvindo tudo e ele está absorvendo aquilo tudo, que aquilo vai ficar para o resto da vida. E, mas, de novo, né, a minha loucura tinha uma série, não sei dizer mais quais, mas na época tinha uma série de estudos que corroboravam essa informação, né? Eu só queria comentar aqui, porque a Nina falou e a Daniela comentou aqui, né? É engraçado que o estudo, a academia, a escola seja tão chata e tão pouco aberta a escutar. Seria tão melhor sermos felizes e ponto. Não entendo que tudo precisa ser tão doído e sofrido para parecer ter valor. Eu acho que essa é uma reflexão importante que surgiu aqui, né, em relação à academia, à escola em geral. É, é, eu acho que existe, né, aquela questão assim, que em algum momento vai ser chato mesmo, porque se entrar para organizar e finalizar, né, até chegar a um livro, a um forma livre, seja que forma for, você tem que chegar a uma tese, uma dissertação, um livro, tem que dar um formato, tem que dar um corte, dizer, aqui eu paro, aqui eu começo, e vai para a gráfica e vai embora, né? Então, tem esse momento do aprendizado, dessa... Agora, eu concordo, né? Eu concordo que a escola, a academia, o estudo seja tão chato, tão pouco aberto a escutar, né? Eu concordo com isso. Eu acho que a gente fica amarrados, né? Numa forma, né? Que é totalmente anti anticriação, antivida, Uhum. né? Em É. nome de um formato que tem que ser aquele e tal. Então, assim, sobretudo, eu acho isso terrível com adolescente, com criança, né? Eu acho castrador. É castrador esse processo, né? Claro, é castrador eu acho importante a gente ter essa reflexão, sim, né? Acho importante ter essa escuta aí dessas frustrações aí de quem viveu isso na academia ou na escola, né? E sou solidária a isso aí também. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente então reúne, né, Sérgio? Agora você aí com a chamada da Nina, a proposta e a aula que vem, o encontro que vem, eu deixo com você aí, se quiser fazer tecer Maravilha. alguns comentários. Então, houve, rapidamente para concluir, quer dizer, houve várias questões levantadas aqui hoje que estão no caminho e que eu vou procurar dialogar com vocês semana que vem, né?
A questão da partilha, eu acho que é fundamental, então, de uma construção que, claro, sempre com os limites que a gente está enfrentando aqui, mas não deixa de ser, sobretudo, uma construção coletiva, né, em relação ao próprio conteúdo que a gente está trabalhando. A questão de romper um pouco numa espécie de jogo de linguagem da tradição que vem desde Aristóteles, da apologia, o início, meio e fim, né? Há uma narrativa que tem um início, que tem um fim pré-determinado, né? A ideia de que a filosofia está na canção, né? Que, portanto, a nossa forma de pensar é algo que se aproxima de uma expressividade muito mais que nós podemos chamar de sensível, né? Do que lógica. A questão da sonoridade das línguas, quer dizer, isso também a proposta das texturas tenta aprofundar, né? A ideia de pegar um parágrafo de um escritor e compor a partir desse parágrafo ideias, buscar as associações livres que a gente viu a Marília escrever tão bem aqui como ela fez, quer dizer, essas associações elas estão o tempo todo e acontecem com todos nós, evidentemente. A maior parte delas não está nem consciente, mas é um processo de compreensão que, quando nós racionalizamos, né, e organizamos a escrita por demais, a gente abafa, talvez, a capacidade, a potencialidade de comunicação sensível, vamos dizer assim, dessas associações, né? Nós tendemos sempre a evitá-las e aprendemos isso na escola desde muito cedo, por sinal, né? A ideia de quebra-cabeças, a ideia de associar ideias, de associar princípios que de repente eles se revelam, né? A ideia de fluxo, de oralidades ao acaso, né? Nunca desistir da associação livre, a questão da esquizofrenia e de uma sobreposição, muitas vezes, de vozes, né, que acontece nesse processo criativo, colocando a escuta como, né, a estrutura básica. Enfim, uma série de questões eu anotei aqui, fui anotando, questões que vocês falaram também, né, a questão do método acadêmico, né, e assim por diante. Então, vai ser um momento de procurar expandir essa a noção, de certa forma, de escrita básica, tradicional, né? E de escuta também, estando a escuta única e exclusivamente ligada ao texto, né?